Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. Hoje nós vamos continuar com as nossas formações quaresmais. E na semana passada nós refletimos sobre o tema de Romanos 8. E nós podemos chegar à conclusão de que uma das diretrizes desse capítulo 8 de Romanos era sair da carne e viver no Espírito. Hoje nós vamos dar uma continuação a esse tema, mas o tema de hoje será aquilo que eles chamam em inglês feel good, você se sentir bem, que é exatamente o oposto da fé. Nós vamos iniciar, claro, na presença de Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir a intercessão de São José, aquele que soube fazer a vontade de Deus, aquele que não viveu na carne, mas se entregou inteiramente ao Senhor. Que São José nos ensine a ser homens e mulheres, ele que é o patrono da Igreja Universal de Deus, homens e mulheres melhores, católicos, e que ele inspire no nosso coração a santidade. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos começar, meus irmãos, aqui na palavra de Filipenses, no capítulo 3. Olha só, nós podemos iniciar aqui dando um pontapé inicial, usando essa palavra que São Paulo disse para nos prevenir, quando ele escreveu para a comunidade de Filipos. Capítulo 3, versículo 3: porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus, e pomos a nossa glória em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Do versículo 3 nós vamos pular, meus irmãos, lá para o versículo 17. É só virar a página, na Bíblia da Ave Maria, página 1506. Olha só: irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos, porque há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Eu vou repetir esse versículo 19, o versículo 18 e o versículo 19 para nós gravarmos. Porque há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, meus irmãos, Paulo, sendo quem ele é, como nós refletimos na semana passada, uma pessoa que viveu no Espírito, uma pessoa que teve uma experiência com Cristo e parou de confiar na carne, que lutou contra a carne até as últimas consequências, como ele diz: combato, mas não em vão. Eu luto, eu sei contra quem eu luto. E o meu destino é a glória que me está reservada no céu. Paulo não era uma pessoa carnal. Paulo era uma pessoa que tinha consciência do que ele estava fazendo. Então é por isso que ele nos alerta aqui no versículo 3. Nós somos verdadeiros circuncisos porque prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus, pomos a nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Meus irmãos, infelizmente, muitos de nós têm confiado na carne.
Muitos de nós têm dado tanta importância àquilo que nós sentimos, que a nossa fé se transforma naquilo que nós sentimos, né? Quase uma coisa protestante. É uma desgraça dentro da igreja. E muitos de nós, na renovação carismática, infelizmente, estamos contaminados, protestantizados com essa ideia de que se Deus não agir de uma forma que eu sinto na minha carne, Deus não agiu. Se eu não ver o poder de Deus se manifestando a ponto de eu conseguir enxergar os milagres acontecendo, uma pessoa levantar da cadeira de roda, um cego voltar a enxergar, uma pessoa surda voltar a escutar, uma pessoa que era paralítica voltar a andar, eu não vou acreditar. Não, Deus não fez muito. Mas e aqueles que continuam enxergando, que Deus permite que continue vivendo, que Deus permite que continue andando? É um milagre, Deus realiza tantas graças, mas nós não estamos acostumados a ver. Mas mesmo se Ele não fizesse nada, mesmo se a obra que Deus fizesse através da nossa vida, dentro de um grupo de oração, através da nossa oração em comunidade, através da nossa oração durante esse período da quaresma, se realizasse do outro lado do mundo, que nós não estamos vendo os frutos da nossa oração, mas Deus está agindo. E muitas pessoas ficam desanimadas porque elas não conseguem ver, porque o que elas estão fazendo? Estão colocando a sua confiança na carne, confiando a sua confiança em homens. Jeremias já advertia: maldito o homem que confia no próprio homem. Isso é uma desgraça, esse negócio de querer se sentir bem. Eu me lembro de quando eu fui batizado, quando eu tinha 16 anos, eu estava no 3º ano do ensino médio, e uma das pessoas que eu conversava, que eu levava a Bíblia para a escola, e ela não gostava muito, e ela dizia: eu gosto de ir para a minha igreja porque lá eu me sinto bem. Se sentir bem não significa que Deus está lá. Significa que é isso daqui que Paulo diz. Se portam como inimigos da cruz, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre e só tem prazer no que é terreno. Se sentir bem na igreja não significa que você está em Deus. Não significa que você está no lugar certo. Muitas vezes a igreja é o lugar onde a gente vai se sentir mal, onde a gente vai ter náusea, onde a gente vai ter dificuldades pessoais, onde a gente vai ter batalhas espirituais, mas Deus está lá no sacrário, Jesus está lá, a presença dele é garantida. Não tem outra igreja protestante onde a presença de Jesus é garantida, como ele disse: estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E Jesus faz isso através da sua presença eucarística. Na Igreja Católica por excelência, Jesus está lá, vivo, respirando, ressuscitado, está lá esperando a gente para ser adorado. E a respeito de São José Maria Escrivá dizia: quando fores ao sacrário, lembra-te que há 2000 anos ele te espera. E me preparando para essa formação, me vinha ao meu coração aquela música, né, que muitos de nós conhecemos, do Juninho Casimiro, O que me rouba de ti. Ele diz: quem sou eu para deixar o meu Senhor me esperando? Somos nós que colocamos a nossa glória na carne. Somos nós que temos só prazer no que é terreno. Somos nós que buscamos, até mesmo dentro da Igreja Católica, dentro da renovação carismática, esse sentimento de coisa boa. Eu gosto de ir lá porque a pessoa fala suave. Eu gosto de ir nesse grupo de oração porque eu tenho amigos que depois a gente vai para a festa. Eu gosto de ir lá porque eu me sinto bem. Então, com essa palavra de Paulo, a nossa alma tem que se converter. Sabe, meus irmãos? A igreja se une nesse período da quaresma e é como se fosse um poder, uma oração só da igreja em comunhão, em união, elevada a Deus pela conversão. Primeiro a nossa conversão. A gente pede a conversão dos outros, é claro, isso é a coisa mais maravilhosa. A gente tem que continuar rezando pelos pagãos, a gente tem que continuar rezando pela nossa família, a gente tem que continuar rezando pela conversão do mundo inteiro, a gente tem que continuar rezando pela salvação das nossas almas, mas a gente também tem que rezar pela nossa própria conversão. O poder espiritual dentro da quaresma de batalha contra a carne, contra o mundo, contra o demônio,
A gente tem que se apropriar dessa graça e se inserir no peito de Jesus rasgado na cruz e deixar que o sangue e a água dele cure a nossa alma e nos liberte dessa mentalidade protestantizada de que a gente precisa se sentir bem para a gente estar em Deus. São Paulo, vendo no Espírito, fazendo a vontade de Deus, ele não teve coisa boa não. Ele passou por açoite, foi apedrejado, foi esmagado, defraudou. O São Paulo naufragou. Essa é a vida no Espírito, meus irmãos. Mas olha os frutos da vida dele. Olha as cartas que ele escreveu. Olha o amor que ele manifestou. Olha o tamanho da santidade dele, a ponto de os apologistas, aqueles que estudam a Bíblia, dizer que o coração de Paulo era o coração de Cristo. Tamanho amor, tamanha vida de santidade, de entrega, de rompimento com o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o demônio que ele teve. Olha só, o primeiro Papa fala assim, 1 Pedro 4, versículo 1. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Quem padeceu na carne, rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Principalmente nesse tempo de quaresma, a gente tem que acabar com essa mentalidade de que a gente vai para a igreja, de que a gente busca a Deus, de que a gente é cristão porque a gente se sente bem. Olha só, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, São Paulo diz: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Oferecer os nossos corpos, não ser guiado pelos nossos corpos, não colocar nossa esperança na carne, não colocar nossa glória no que é terreno, não esperar desse mundo, mas esperar do céu. A gente tem que mudar a forma como a gente pensa, a gente tem que mudar a forma como a gente vive, a gente tem que se educar, se reeducar constantemente. Para que aquilo aqui, ó, que São Paulo continua no versículo 2 de Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Isso tem que ser um exercício constante. A gente tem que estar sempre se renovando, sempre deixando o Espírito de Deus transformar nossa mentalidade, transformar nossa vida, se unir ao nosso espírito, nos mostrar onde nós precisamos mudar, renunciar, abandonar, diluir, tirar da nossa vida essa vida mundana, porque o mesmo São Paulo diz em outra passagem, que eu não vou me lembrar agora, mas eu já escrevi sobre isso no blog aqui, que nós temos que viver neste mundo, usar das coisas do mundo, mas sem ser mundano. E olha só, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Para quê? Para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Essa é a razão porque muito de nós passa quaresma após quaresma, ano após ano, faz propósito com Deus, faz tudo, mas nunca consegue discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque a gente não se deixa ser renovado, ser transformado pelo Espírito Santo, porque a gente está vivendo uma vida carnal, a gente está buscando o lugar que é agradável, as pessoas que falam o que a gente quer ouvir, as pessoas que não condenam os pecados que a gente vive, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Jesus disse isso, né? No Sermão da Montanha, Mateus 5. Para que nós temos que buscar viver a perfeição. Porque o nosso Pai do céu é perfeito. Nós temos que buscar a santidade, porque o nosso Pai é santo. Nós temos que buscar a vida que agrada a Deus, não aquilo que agrada a nossa carne. A não ser que nós estejamos já, né, como Santa Teresa d'Ávila, como São João da Cruz, como Santa Teresa do Menino Jesus, como Padre Pio, que já estavam lá na sétima morada e já não se importavam com o que é carnal. Como São João Maria Vianney, que não estava nem aí para as coisas da carne. Meus irmãos, eu estou lendo o livro da vida de São João Maria Vianney e eu estou bem no final, mas o autor começa a explicar as lutas que ele travava contra o demônio.
teve momentos da vida dele de que ele ouvia como se fosse assim, fora da casa paroquial, uma multidão de gente gritando. Ele colocava a cabeça na janela, não tinha ninguém. Ele começou a ficar com medo humanamente falando, e depois, na sua vida, mais pra frente, ele se lembrava, dando risada. Eu tinha medo. Outros momentos a casa começava a tremer. A janela começava a tremer. Um dia ele chamou um amigo da comunidade para ir dormir lá na casa. Na hora que o amigo estava lá e a casa começou a tremer, ele pegou o fuzil e ele olhou para a janela e não tinha ninguém. Ele desceu no andar inferior, não tinha ninguém, não estava acontecendo nada. E da mesma forma que a casa estava tremendo, as pernas dele estavam bamba. E o São João Maria Vianney conta que ele se lembra desse dia que o amigo ficou verde. Nunca tinha travado uma luta com o demônio. Eu também nunca travei esse tipo de luta. Pode ser que você tenha travado. Muitos santos travaram. Mas imagina. Isso é santidade. O demônio não se incomoda para nós que estamos aqui querendo buscar o nosso prazer, colocando a nossa esperança na carne, fazendo tudo o que agrada a nossa carne. O demônio não está nem aí para nós. Ele está irritado mesmo com aqueles que estão vivendo no Espírito, que estão avançando de morada em morada, aqueles que estão chegando lá no nível dos santos, aqueles que estão vivendo uma santidade, aqueles que estão buscando a perfeição, aqueles que estão buscando melhorar. Mas é claro que a gente não tem que fazer isso para que a gente se torne alvo do demônio, mas isso vai acontecer. A gente não faz por causa do demônio, a gente faz por causa de Deus. Olha só o que São Paulo vai continuar dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 1. Depositários de tais promessas, caríssimos. Quais promessas, meus irmãos? Vida eterna, é a santidade, é o céu. Jesus disse, João 14:1. Não se perturbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Estou indo preparar um lugar para vós, para que onde eu estiver, vós também estareis. A promessa da vida eterna, a promessa da salvação, a promessa da felicidade que a gente vai viver, não nesse mundo corrompido, não nesse mundo onde está escrito em 1 João no capítulo 5, no versículo 19, que o mundo inteiro já sob o domínio do maligno. Não nessa carne corrompida, mas uma carne ressuscitada, quando nós ressuscitarmos com Ele. Deixa eu voltar aqui no versículo 20 que nós lemos aqui de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós, porém, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Nosso corpo vai ser transformado. E você já parou para pensar que é por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, ele teve o seu corpo transformado, ressuscitado, e é por isso que quando ele apareceu para Maria Madalena, ela não reconheceu, e ela achou que Jesus fosse o jardineiro. Ela falou: Senhor, onde o pusestes? Ela só reconheceu quando ele falou Maria. Porque Jesus estava ressuscitado. É assim que a gente vai ser também. E o Padre Léo dizia, né, meus irmãos, que coisa mais maravilhosa. A gente vai ser ressuscitado e a gente vai viver a eternidade inteira no céu. Da melhor forma que nós já estivemos nessa terra. O Padre Léo disse que aqueles que infelizmente passaram pela desgraça de às vezes perder um braço, vai ter os 2 braços no céu. Aquele que teve as pernas amputadas vai ter as 2 pernas no céu. A gente vai estar no melhor estágio que a gente viveu aqui nessa terra, a gente vai viver na eternidade. Então, olha aqui, depositários de tais promessas, essas promessas. Caríssimos, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, realizando plenamente a nossa santificação no temor a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. E aqui só abrindo uma aspas, né? Imundície do espírito.
Nós sabemos muito bem o que é. As falsas religiões, as falsas doutrinas, as contaminações espirituais. As coisas que a gente tem, às vezes, até mesmo física dentro da nossa casa, mas que estão contaminadas pelo demônio, foram oferecidas ao demônio. Né? Vieram de religiões falsas, de religiões demoníacas. Nós temos que nos purificar disso. Depositários de tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne. E essa é uma boa reflexão para nós fazermos nessa quaresma. Qual é a imundície da carne que eu tenho que combater nessa quaresma? Qual é a imundície da carne que você tem que combater? Qual é a imundície que nós temos que nos purificar? E realizar a nossa santificação no temor a Deus. Eu sei qual que é a minha fraqueza, você sabe qual que é a sua. Por que nós não vencemos? Por que nós não damos passo na fé? Por que nós não progredimos? Por que nós não vamos além da onde nós já chegamos? A quaresma é esse tempo oportuno. Vamos, meus irmãos. Vamos dar a mão, vamos juntos. O nosso destino é o céu. O nosso destino é a salvação. O nosso destino é a felicidade eterna. O nosso destino é já começar a viver o céu aqui na terra. É por isso que você está nesse blog, é por isso que você está ouvindo essa formação. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos viver a santificação. Nós queremos ser plenamente santificados no temor a Deus. Nós sabemos que nós não conseguimos sozinhos. É por isso que nós temos pessoas ao nosso lado, nós temos amigos. Nós, como casados, temos o nosso cônjuge. Os padres têm a comunidade, tem os outros amigos padres, os religiosos, aqueles que estão em comunidade, os bispos e até mesmo o Papa. É para isso que Deus colocou pessoas ao nosso lado, para nós nos ajudarmos uns aos outros, para nós podermos crescer juntos, para nós nos animarmos uns aos outros, para que aquilo que está escrito em Hebreus, animai-vos uns aos outros. Animai-vos uns aos outros. Ânimo é da alma, com palavra, com atitude, com amor, com alegria, com santidade, no temor a Deus. Que essa mensagem possa ficar cravada na nossa alma, possa ficar cravada no nosso coração, possa incomodar-nos. O que eu preciso me purificar nessa quaresma? Qual é a imundície da minha carne ou do meu espírito? Qual é a imundície que eu preciso ser purificado? Qual é a imundície que às vezes meu irmão não está vendo? É claro, a gente tem que ser coerente com a nossa fé. Aquilo que Jesus disse, tira primeiro a trave do seu olho para depois poder querer ajudar o seu irmão que tem uma palha. Nós temos que ser coerentes, mas também quantas coisas que nossos irmãos fazem que eles não veem, que eles não têm ainda essa dimensão, não conseguem enxergar, que não agrada a Deus, e nós, pela misericórdia de Deus, já conseguimos enxergar. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Na quaresma nós somos convidados a oração, esmola e penitência. A esmola não é só dar dinheiro para quem precisa. Não é só dar alimento para quem está passando por necessidade, mas é também essa esmola espiritual. Uma pessoa que está fazendo uma coisa que às vezes é contra os mandamentos, que é contra a doutrina da igreja, e nós sabemos, mas a pessoa faz por ignorância. A nossa esmola pode ser ir lá ajudar essa pessoa a sair dessa imundície espiritual. Que o Espírito de Deus se una ao nosso espírito e nos ajude
motivados pela palavra de Deus, motivados pela quaresma, motivados por São José que nós celebramos essa semana, motivados pela Mãe de Deus, a toda santa. Nós queremos te pedir, Jesus, que pela ação do teu Espírito, o Senhor que disse na tua palavra, em João 15, já estáis purificados pela palavra que ouvistes. O Senhor que, pela ação do teu Espírito, colocou no coração de Paulo aquilo que está escrito em Romanos, que a fé provém da pregação e a pregação provém da palavra de Deus. Dai-nos o ânimo, dai-nos a força da tua palavra, Senhor. Dai-nos a graça de realizar aquilo que humanamente não conseguimos, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, a tua sabedoria. Pedimos aquilo que Tiago diz no capítulo 1. Pede a sabedoria a Deus, ele será dado se pedir de bom coração. Com o nosso coração humilhado, Senhor, diante da tua presença, queremos pedir a tua sabedoria, Espírito de Deus. Conceda-nos a graça de fazer aquilo que São Francisco de Assis diz: faça primeiro o necessário. O que é necessário para nós? Espírito Santo, vem iluminar dentro de nós aquilo que é necessário para nós fazermos dentro dessa quaresma, para nos purificarmos de toda a imundície da nossa carne e do nosso espírito. Espírito de Deus, ilumina-nos, ilumina o nosso interior, ilumina nossa mente, o nosso coração, o nosso consciente, subconsciente, inconsciente. Toca cada área do nosso ser, toca o nosso corpo, toca a nossa alma e toca o nosso espírito. Dai-nos a tua sabedoria. E depois de fazermos o que é necessário, inspira-nos a fazer o que é possível. Aquilo que nós podemos fazer para ser purificados. Buscar a confissão, buscar os sacramentos da igreja, buscar a adoração, buscar intensificar nossa vida de oração, buscar nos desfazer de tudo o que pode ter origem dúbia, aquilo que não vem de Deus. E então o Senhor fará aquilo que é impossível, mas só quando nós fizermos o necessário e o possível. Confirma, Espírito de Deus, o nosso coração, aquilo que nós refletimos durante essa formação hoje. Confirma no nosso coração a graça de que essa palavra possa realmente trazer frutos para a nossa vida. Filipenses 3, versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos, porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Bendito sejas tu, Senhor. Louvado sejas pela tua palavra que nos fortalece, que nos cativa, que nos anima, que nos dá força. Bendito seja por essa formação de hoje. Bendito sejas pela comunhão com os anjos, com os santos, com a igreja militante, padecente e triunfante. Nós somos um só corpo em ti, e tu és a nossa cabeça, Jesus. Te adoramos e te bendizemos, agora e para sempre. No céu continuaremos vos adorando e te bendizendo. Bendito sejas tu, Jesus.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.